Eu sou professor de educação física, tenho formação acadêmica dentro da área da educação física, da ciência do desporto, dentro da área da filosofia, das ciências da educação, mas sempre minha vida inteira eu estive sempre voltado, associado à teoria e à prática do treinamento desportivo e na gestão do treinamento desportivo. Fui professor em escolas de primeiro e segundo grau, fui professor da universidade, curso de graduação, especialização, mestrado, e sempre trabalhei com o treinamento esportivo. E nesses últimos 20 anos eu trabalho aqui no Internacional dentro da área da coordenação e dentro da área da reabilitação. Sempre o planejamento dentro da área do treinamento esportivo, mais especificamente dentro do futebol, tu tem que levar em consideração a realidade, o teu contexto. Tanto a relação do teu contexto cultural, social, as qualidades individuais dos teus atletas, dos teus jogadores e, acima de tudo, o calendário anual, o calendário das competições, o calendário dos jogos. E todo o planejamento, quando a gente trabalha dentro da área do planejamento, nós temos que ter flexibilidade, principalmente tratando-se de futebol. Porque o futebol, ele já pela sua própria natureza, ele é um desporto, comparado com outras modalidades de jogos esportivos coletivos, é um desporto onde predomina a incerteza, é onde predomina a imprevisibilidade. E essa imprevisibilidade, essa incerteza, ela se dá dentro de campo, como também se dá muito fora de campo. Então nós temos que estar preparados justamente para trabalhar com estas variáveis. E todo planejamento tem que ter uma certa flexibilidade. Então nós esperamos esse ano que a conscientização dos nossos atletas ela é grande e ela deve ser maior ainda, que nesse período de férias provavelmente os jogadores vão ter que se manter em atividade. Transição tem que se gozar o tempo livre. E outra coisa, ele não vai ter, é um período que ele não pode ter rigor. Quem submete a programas de treinamento, principalmente dentro do futebol, ele tem um rigor muito grande em termos de disciplinar, em relação ao horário, em relação a tempo livre, em relação à alimentação. Ele vive norteado por normas, e normas rígidas. Então, no momento que ele vai gozar as férias, nesse período de transição, justamente estas normas, ele não precisa obedecer essas normas. Ele pode trabalhar de uma forma espontânea, desde que ele se mantenha em atividade. Então é diferente uma rotina de treinamento e tu trabalha diariamente, tu tem espontaneidade para diferentes atividades, onde tu vai te manter em movimento. Então o movimento é a chave do sucesso de um jogador de futebol. Então no período das férias ele não deve ficar inativo, ele tem que buscar diferentes formas de se manter em movimento, sem regras, sem normas, espontaneamente. Quando chegou a comissão técnica do Diego Aguirre, na época o vice-presidente, ele me chamou e pediu que eu fizesse todas as intervenções em relação ao setor de preparação física. Porque era uma comissão técnica estrangeira. Perfeito. E veio o Aguirre, por sinal, a performance do Internacional como um todo, em termos de resultado. O Internacional foi campeão gaúcho, chegou à fase final da Libertadores da América. Os resultados em si não foram ruins. Sim, perfeito. Todas as intervenções que nós fizemos intervenções internas, justamente, não em momento algum contestando o trabalho, mas sempre mostrando alguns aspectos que são importantes dentro da realidade do treinamento no futebol brasileiro, pelas próprias características do futebol brasileiro. Perfeito. Pelo calendário com uma grande densidade de jogos, pela própria geografia do Brasil em relação aos deslocamentos. Os deslocamentos provocam um desgaste físico muito grande, pela pressão emocional que o atleta sofre dentro do nosso contexto, é uma pressão muito forte, essa pressão psicológica, o estresse psicológico na sequência de jogos. Então isso sempre
nós procuramos mostrar. E todas as contradições, eu acho que em qualquer área as contradições são muito importantes. Perfeito, acontece. E as contradições, elas nos levam, a qualquer um de nós, a criar dissonâncias. Perfeito. E essas dissonâncias, elas nos levam a cada vez melhorar. E quando nós falamos em excelência, em qualquer setor, a excelência, ela precisa de intervenções, precisa de dissonâncias, e essas dissonâncias que vão nos levar a crescer. Agora, essas dissonâncias, elas não são em nenhum momento pessoais, e em nenhum momento elas têm um caráter de adversidade, de competitividade com o outro. O senhor esteve aqui nas duas últimas comissões técnicas estrangeiras que trabalharam no Internacional. Sim, foram duas comissões técnicas diferentes, duas comissões uruguaias e com características diferentes. A liderança do professor Fossati era diferente da liderança do Diego Aguirre. A proposta de trabalho do Diego Aguirre, da comissão técnica do Diego Aguirre, foi diferente da comissão técnica do Fossati. Cada um teve seus méritos. E suas partes negativas, obviamente. Exatamente, mas todos tiveram seus méritos. Todos eles tentaram fazer o melhor para o Internacional. Inclusive eu faço questão de salientar o Valenzuela, que foi treinador foi o preparador físico do Fossati, ele nos deixou aqui um legado muito grande. Ele teve uma contribuição muito grande, tanto na concepção teórica quanto na parte prática. E naquele momento estava aqui no Internacional o Fábio Maceridian, que hoje é o preparador físico da seleção brasileira, um dos expoentes dentro da área da preparação física do futebol brasileiro. Ele mesmo reconheceu e ele mesmo já manifestou publicamente o grande aprendizado que ele teve, que nós tivemos, né, com Alejandro Valenzuela. Então foram comissões técnicas que são do mesmo país de origem, duas comissões técnicas, mas com características diferentes. Cada um tem suas características. Hoje, em 2 jogos por semana, o preparador físico, o treinador, quantas vezes ele pode trabalhar com o jogador por semana tendo 2 jogos? Quando a gente fala em rodízio, o rodízio hoje no futebol brasileiro, ele é importante. Tu não tem como evitar pelo não só no brasileiro, né? Como no calendário do futebol brasileiro. Agora, tem um aspecto também que nós temos que levar em consideração. Isso é um critério, uma concepção de treinador. Claro. Eu, na área da preparação física, eu acho que... Porque quando a gente fala em preparação física, isso eu quero deixar bem claro para vocês. Não existe a preparação física no futebol, como as pessoas pensam de uma forma isolada. A preparação é técnica, é tática, é psicológica, ela é estratégica e é física. E as demandas físicas, de acordo com o calendário, pelo tipo de treinamento, as grandes adaptações que se dá no aspecto físico, elas vão se dar elas se dá através dos treinamentos. Por outro lado também, no momento que tu mantém a tua equipe, tu provoca adaptações, tanto adaptações táticas, como adaptações físicas, como adaptações relacionais, como adaptações técnicas. Eu, quando falo técnica, eu falo associada ao coletivo. Tu provoca essas adaptações através da continuidade de uma equipe. Só que em determinados momentos tu vai ser obrigado a fazer rodízio. Rodízio de um jogador, rodízio de 2, rodízio de 4 jogadores, e muitas vezes um jogo que não tem uma determinada importância, se tu puder preservar mais jogadores, tu vai preservar. Isso é um critério do treinador. Só que, por outro lado, em termos de treinamento desportivo, quando a gente fala em treinamento desportivo, nós estamos falando em adaptações, provocar adaptações. E adaptações não é física só, não é metabólica, não é neuromuscular, ela é cognitiva, ela é relacional quando uma equipe se relaciona. Então essas adaptações, para mim, provocar essas adaptações, eu tenho que manter uma certa continuidade.